Tudo bem? Nos vídeos passados, nós estávamos falando a respeito da segunda fase da história romana, ou seja, o governo republicano. Vimos que, apesar das mudanças políticas estabelecidas, a questão social não houve nenhuma modificação. E é justamente sobre isso que nós vamos ver a partir de agora. Nós vamos perceber que o maior grupo social, ou seja, a plebe, passa a nutrir cada vez mais um sentimento de insatisfação, justamente em virtude que eles não tinham direitos políticos. Em certo momento do governo republicano, nós temos início ao processo de expansão territorial. Bom, se eu estou falando expansão territorial, nós estamos falando do processo em que Roma passa a se envolver em várias guerras. E se nós estamos falando de guerras, pressupõe que os romanos então passaram a formar um grande exército. É justamente aí que entram os plebeus, aqueles que eram obrigados a servir ao exército. É nesse momento que a plebe se organiza e realiza uma grande greve. Greve é uma greve. Através da greve, nós vamos ter inúmeras conquistas. A realização dessa greve visava justamente pressionar os patrícios, que representavam, a maioria, seja no Senado, seja no cargo dos magistrados, para criar leis que dessem, portanto, aos plebeus aquilo que eles queriam. E essa manifestação começa em 494, quando os plebeus deixaram Roma rumo ao Monte Sagrado. É algo mais ou menos assim: precisam de nós, precisam do nosso serviço, é agora que nós vamos então reivindicar os nossos direitos. A primeira conquista plebeia foi justamente a criação dos tribunos da plebe. Pode aparecer também com o nome de tribunato da plebe, são dois nomes para a mesma coisa. A maior importância dessa conquista foi o fato dos plebeus poderem, a partir de agora, escolher representantes. E esses representantes teriam o direito de vetar aprovações de leis contrárias à plebe. Isso quer dizer que o tribunato da plebe deu a eles o direito de veto. Prof, eu não sei o que é veto. Vamos lá então, galerinha, entender o que vem a ser o direito de veto. Caso o Senado romano criasse alguma lei que desagradasse ou mesmo que prejudicasse os plebeus, eles teriam o direito de anular essa lei. Isso é direito de veto. Ou seja, não é participação política no sentido de legislar, no sentido de debates políticos, mas foi o primeiro passo, pois deu a eles o direito de veto. Uma outra conquista bastante importante foi a criação da Lei das 12 Tábuas. Os romanos, que até então utilizavam leis orais, passaram então a utilizar leis escritas. Eu estou falando da sistematização das leis. Nós já falamos isso em momentos anteriores. Leis orais acabam sendo modificadas, enquanto que leis escritas são iguais para todos. Nós também temos uma outra conquista, a chamada Lei da Canuleia. Antes dessa lei, nenhum plebeu poderia se casar com um patrício. Era crime, era algo que não acontecia porque era considerado uma transgressão à tradição romana.
A partir do momento em que eu tenho essa lei, patrícios e plebeus podem se casar. Tivemos a lei Licínia, tivemos a lei Poetelia, que também foram leis bastante importantes. Porém, eu quero dar mais destaque a essa lei aqui, ó. Muitos plebeus acabavam perdendo a sua liberdade e eram reduzidos à condição de escravo pelo não pagamento de suas dívidas. Então, esta lei acabou com a escravidão por dívida. Trata-se de uma conquista bastante importante para os plebeus. Pois bem, quando os romanos resolveram as questões sociais e iniciaram a sua expansão, nós vamos ver que a expansão romana vai estar organizada em 3 fases. A primeira fase da expansão romana é justamente a preocupação de consolidar o controle da Península Itálica. Lembrem-se que Roma começou sendo uma cidade e que, em virtude do processo de aumento populacional, eles foram expandindo e constantemente eles acabavam sendo atacados por povos que viviam nessa região. Então, quando nós falamos da primeira fase da expansão romana, o objetivo dos romanos era ter o total controle sobre a Península Itálica. Após terem consolidado o controle sobre a Península Itálica, Roma entrou em conflito com Cartago. Cartago era um império muito forte da época, que rivalizava com os romanos. Rivalizava no sentido de choque de interesses. Quando nós falamos da segunda fase, o objetivo dos romanos era neutralizar, era acabar com a influência dos cartagineses sobre a região que os romanos desejavam controlar. Se vocês observarem nesse mapinha, aqui eu tenho a influência dos cartagineses. Eu quero que vocês entendam aqui, ó, que o maior interesse dos romanos era ter o controle sobre o mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo era o meio de acesso, era o que unia os europeus à Ásia, à África. Nesse período, o mar Mediterrâneo era importante por ser o principal caminho das rotas comerciais. Ou seja, ter o controle sobre o mar Mediterrâneo dava também o controle sobre as principais rotas comerciais. Eu quero que vocês entendam que antes das guerras púnicas, quem exercia o controle sobre o mar Mediterrâneo eram os cartagineses. Então, nesta aula, nós vamos dar um maior foco para aquilo que nós chamamos de guerras púnicas. Percebam que está no plural, né? Guerras púnicas, porque não foi apenas um momento, foram vários. Então, vamos começar a falar um pouquinho mais de maneira detalhada o que foram as guerras púnicas. Foi o conflito travado entre romanos contra os cartagineses. Eu quero que vocês entendam que tanto romanos como os cartagineses tinham interesse em ter controle sobre as regiões do mar Mediterrâneo. De novo, ter o controle sobre o mar Mediterrâneo implica ter o controle sobre as principais rotas comerciais. Vamos falar então da primeira guerra púnica. Temos aqui o período de ocorrência 264 a 241 a.C.,
Tivemos ali batalhas, tanto terrestres como também navais. Quando nós falamos da vitória romana, os romanos conseguiram tomar dos cartagineses importantes regiões como Sicília, Sardenha e Córcega. Essas regiões eram importantes em virtude da quantidade, em virtude da disponibilidade de terras férteis. Após os romanos terem vencido os cartagineses, eles conseguiram rearticular as suas forças, almejando um novo ataque aos romanos. É aqui que entra o famoso general Aníbal, né? O interesse do general Aníbal era surpreender os romanos, atacar os romanos por um lado que eles não imaginavam. Eu vou voltar aqui nesse mapinha para vocês entenderem. Os romanos concentraram as suas forças nessa região. O general Aníbal organiza uma expedição que cruza o Estreito de Gibraltar para surpreender os romanos e atacá-los ao norte. O objetivo era tentar pegar os romanos desprevenidos. Inicialmente, os cartagineses até conseguem, surpreender os romanos, dada a quantidade de soldados e elefantes. Porém, os romanos novamente venceram os cartagineses e o território cartaginês passou então a ser território romano. Galera, se o território cartaginês passou a ser romano, isso quer dizer que a população cartaginesa foi reduzida à condição de prisioneiros de guerra. E olha lá, a região que antes pertencia aos cartagineses, agora passa a ser dos romanos, que é a região da Península Ibérica. Os cartagineses não se deram por derrotados e organizaram mais um ataque aos romanos. Eu quero que vocês entendam que este terceiro ataque, ele foi extremamente violento. Quando eu coloquei para vocês que Cartago foi totalmente destruída pelos romanos, os romanos fizeram algo bastante ruim com a população cartaginesa. Todos aqueles que tinham idade para trabalharem como escravos se tornaram prisioneiros de guerra. Muitas crianças foram assassinadas, muitos idosos foram assassinados e os romanos salgaram todo o território cartaginês. Prof, como assim salgaram? Quando eu coloco sal em grande quantidade na terra, eu torno aquele solo, eu torno aquela terra infértil. E eu quero que vocês pensem em um outro fator. Naquela época, o sal era algo muito valioso. Tanto que a palavra salário deriva do sal. Quer dizer que eles utilizaram uma riqueza, que era o sal, para destruir os inimigos? Isso mesmo. Na verdade, o que os romanos queriam era dar um recado para todos aqueles que viessem a contrariar os romanos. Aqui eu tenho, então, a consolidação do poder dos romanos. E agora nós vamos ver um pouquinho sobre as consequências do pós-guerra. Os cartagineses, obviamente, perderam o domínio do mar Mediterrâneo. E os romanos passaram a exercer esse controle. Tanto que o mar Mediterrâneo, ele passa a ser chamado de Mare Nostrum.
Depois de terem derrotado os cartagineses, os romanos passaram a ter um poder político e econômico muito grande por várias regiões da Europa, mas principalmente no norte da África. Cada vez mais, os romanos estavam adquirindo poderes. É aí que eu tenho o surgimento de um grandioso império. Então, olhando para esse mapinha, tudo isso daqui que está em cinza pertencia aos cartagineses, porém, após as guerras púnicas, passou a ser domínio dos romanos, beleza? Aqui eu tenho uma imagem do general Aníbal tentando surpreender aos romanos, a utilização de elefantes, né? Uma máquina de guerra dentro da antiguidade. E para finalizar esse vídeo, vamos falar um pouquinho sobre a terceira fase da expansão romana. Os romanos passam a dominar todas essas terras. Posteriormente, conseguiram dominar a região do Egito, a região da Ásia Menor e constituem, então, um poderoso império. Eu não estou falando de um governo imperial, não. Os romanos ainda viviam um governo republicano. Mas eu estou me referindo ao fato dos romanos estarem dominando outras terras, dominando outros povos. E essas terras conquistadas pelos romanos passam a ser chamadas de províncias. Olha lá que letra linda, né? Mas enfim, dá para vocês entenderem. As províncias romanas eram regiões controladas pelos romanos que obedeciam às leis romanas e tinham a obrigação de pagarem impostos. Ou seja, os romanos conquistaram novas terras. Essas terras conquistadas aumentaram o poder romano, principalmente no sentido econômico. Então, para finalizar o assunto dessa videoaula, quando nós falamos sobre a expansão romana, nós vamos falar que a expansão se deu em 3 momentos. Primeiro momento, ter o controle sobre a Península Itálica, que era justamente onde Roma estava. A segunda fase é justamente o momento em que os romanos se colocaram contra os cartagineses. Lembrem-se que Cartago era um inimigo, lembre-se que Cartago era um empecilho para os romanos crescerem. Após conseguirem dominar os cartagineses, após conseguirem ter os territórios que pertenciam aos cartagineses, entra a terceira fase, que é justamente controlar as demais regiões que estavam próximo ao mar Mediterrâneo. Lembrem-se que o objetivo dos romanos era ter o controle sobre o mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo, por ser importante, por passar por ali as principais rotas comerciais do período, era então alvo da dominação romana. Daí a expressão Mare Nostrum.